Por que que a pessoa que pratica yoga há muitos anos, ela consegue reverter o processo de envelhecimento? Existem casos de yogis que revertem o processo de envelhecimento. Fica parecendo mais novo com o passar do ano. Quando a mente de um ser humano ele transcende a matéria, ou seja, quando o ponto focal da mente atinge o vácuo quântico, né? A divindade, Brahma, que chamam na yoga e tudo mais, o próprio Brahma, o próprio vácuo quântico é a própria fonte de energia vital. Então, ao invés da pessoa gastar energia vital do tanque que a gente vem, porque quando a gente encarna, a gente vem com um percentual de energia vital. A gente vem como tanque cheio, assim, digamos. E ao longo da encarnação, a gente vai gastando energia para manter as funções psicológicas, para manter as funções físicas, para manter várias funções, né? E a gente vai trazendo para o nosso corpo, através das quatro fontes de prana, energia vital para o nosso dia. Então é como se fosse uma troca. A gente gasta, a gente recebe, a gente gasta, a gente recebe. Só que se a gente gasta mais do que está recebendo, seja com. Por que que é tão raro? É muito raro, acontece, mas por que que é tão raro você ver atletas de alta performance? É muito raro você ver atletas de alta performance idosos, porque gastam muita energia ao longo da vida. Eles gastam muita energia vital ao longo da vida. Para manter o nível de alta performance deles, é muito raro você ver um jogador de futebol atingir uma idade muito, muito, muito avançada. É muito raro você ver um atleta de futebol americano, basquete, atingir uma idade de, sei lá, 80 para cima. É raro, porque eles gastam muita energia vital ao longo da vida. Eles desgastam muito o corpo físico, gastando muita energia vital para manter aquela correria. Pessoas estressadas também não é a mesma coisa. Eu chamo pessoas muito estressadas de atletas de alta performance psicológica. A pessoa tem que se desdobrar psicologicamente para se manter, para manter o entorno. Essas pessoas também envelhecem muito cedo, pelo simples fato de que elas estão gastando muita energia vital para resolver, né, se manter bem, a uma homeostase mental, para se manter bem psicologicamente. Isso também envelhece muito. Quem aqui já passou por um momento, por uma fase da vida, onde parecia que tinha que gastar uma quantidade de energia bizarra do dia, assim, sabe, para se manter fisicamente? E aí, depois que passa por esse processo, parece que envelheceu uns 10 anos. Quem aqui já teve essa experiência? Né? Você fica lá uns 6 meses num tormento na vida e vai para cá, vem para lá e resolve aqui, resolve ali, e aí você fica num tormento psicológico. Depois que passa isso, parece que a pessoa envelheceu uns 10 anos. Por quê? Gastando energia vital. Né? Quem já assistiu aqui a aula dos quatro fontes de prana, sabe que, além do gasto excessivo, o ser humano medíocre, o ser humano mediano, gasta muito mais do que recebe, né? Os hábitos de vida humanos hoje em dia são muito precários. O que que acontece? A pessoa vai gastando do tanque, desse reservatório, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Chega um momento que, pum, desencarna. Por quê? Porque não tem mais energia vital para se manter. E o que que a yoga faz? Ah, o que que o samadhi faz? Quando a mente atinge o samadhi, ao invés da pessoa gastar energia, ela enche o tanque. O samadhi é o encher do tanque da energia vital. O que você gastou, quando você entra em estágios cada vez mais avançados de samadhi, ao invés de você ficar com o tanque vazio, você enche o tanque. A aula das eu dei a aula para vocês das quatro fontes básicas de prana, mas existe uma quinta fonte, que é uma fonte mais avançada, que não é básica, que é o samadhi. O estado de samadhi é um estado que a gente recebe prana. Na verdade, a gente não apenas a gente não recebe de um lugar, a gente se torna a própria fonte de prana. Então a gente, quando sai do samadhi, a gente volta da meditação profunda, é como se a gente tivesse enchido o tanque, porque a gente se tornou a própria gasolina, sabe? Sei que pode parecer meio complexo,
O veículo, o corpo, não se torna mais um veículo. O veículo, ele se absorve no vácuo quântico, pela mente ser absorvida. Então a gente simplesmente recebe prana ao invés de perder. E a gente não envelhece. Vai envelhecendo de uma maneira muito lenta, muito devagar. Tem umas fotos, por exemplo, na internet, assim, de uns yogis, por 90 anos, assim, o yogi. Ah, o cara parece ter 30, 40. O cara não envelhece. O Babbage. Babbage também chegou no estágio de Soruba Samadhi. Soruba Samadhi é o estágio mais avançado de Samadhi que existe, descrito pelos Siddhas. O Soruba Samadhi é quando o corpo físico, o átomo do corpo físico é absorvido pelo vácuo quântico. Totalmente, completamente. Então, o nível de alinhamento... É porque, assim, existem vários estágios de Samadhi. O estágio mais simples, assim, digamos, que se chama Sanji Prata, Sanji Nata, ih, esqueci, tá lá na minha apostila. Esses nomes em sânscritos eu não decoro todos. Mas existe o estágio de Samadhi mais leve, assim, digamos, é aquele estado aonde a pessoa, sabe quando você tá, todo mundo aqui já teve essa experiência. Sabe quando você tá meditando, aí daqui a pouco você começa, tipo, dar, dar aquelas pescadas, assim, tipo, pum, aí daqui a pouco você, isso é um estágio, é o estado fronteiriço. É o estágio fronteiriço. É onde a pessoa ela entra e sai, ela entra e sai, ela entra e sai. É o estágio onde a mente da pessoa e o sistema nervoso da pessoa está se habituando à dinâmica do vácuo quântico. A pessoa, imagina, a pessoa ela nunca entrou em samadhi. Ela não vai entrar de primeira logo de cara. E, pessoal, é uma quantidade de energia que a gente recebe quando a gente entra em samadhi muito grande. O nosso sistema nervoso não está preparado. Por isso que na Kriya Yoga de Babbage, a gente tem várias iniciações, onde a gente só vai receber alguns pranayamas e algumas kriyas na última iniciação. E a gente amplia muito mais. Por quê? Porque a gente tem que preparar o sistema nervoso e a mente para os estágios de samadhi. Porque no estágio de samadhi, quanto mais você vai entrando em estágios de samadhi, você vai ganhando acesso a mais informações também. Você precisa estar muito puro, muito com a mente muito pura, para você entrar em estados de samadhi, interagir com consciências que habitam esses estados, sem que as suas próprias impurezas interfiram nisso. Entende? É como se sair de um estado mediano da mente para um estágio de samadhi da mente, é como se fosse um chacoalhar, um terremoto das nossas próprias sombras. Então, se uma pessoa tem muita sombra e ela vai entrar em um estado de samadhi, isso ativa as sombras dela. Por isso que tem muitas pessoas que vão querer fazer exercícios muito avançados de yoga, sabe? Vão querer brincar de coisinhas, e aí a mente vai entrando em estado de samadhi e a pessoa enlouquece. E ela não enlouquece porque foi o samadhi, ou vai ficar brincando de Kundalini. Vamos subir a Kundalini. Tem as pessoas que ficam brincando disso, né? Por que a pessoa brinca-se que não é saudável para a pessoa fazer isso logo de cara? Ela não pode aprender exercícios muito avançados logo de cara. Porque quanto mais a pessoa vai entrando nesses estádios avançados de samadhi, as sombras da pessoa vêm à tona. Porque é muita energia, pessoal. É como se a gente botasse o dedo na tomada e recebesse um choque, às vezes, muito grande. Imagina, você coloca o dedo na tomada e tu recebe de energia e tu tá lá cheio de sombra, sabe? Vocês estão cheios de sombras. As sombras recebem essa mesma energia e pipoca tudo de uma vez só. E meditação profunda, não estando em samadhi, só de fechar o olho já tem muita gente que já começa a desabar. Aí vem umazinha assim, duas negocinhos assim, e a pessoa já entra numa catarse muito profunda. Aí, imagina botar o dedo na tomada. Tem pessoas que não botam, não. A pessoa fica muito perturbada. Então, é progressivo. Quando a pessoa está lá meditando, ela começa naquele. É o que que é? É esse milésimo de segundo, esse segundinho que a pessoa entra e sai, a mente da pessoa vai se habituando às dinâmicas
do samadhi. O sistema nervoso vai se habituando a conta-gota a receber um tanto de energia. Sabe? A pessoa ela não se absorve de uma vez só. Ela vai aos poucos. Aí o que acontece? Nossa, Henrique, fui meditar e não sei o que acontece. Eu sento e eu durmo. A pessoa não está dormindo. A pessoa está entrando em um estado de relaxamento profundo muito grande. O ser humano, como não conhece as dinâmicas de samadhi já desde criança, o que acontece? Assimilação. Um renomado psicólogo de desenvolvimento da infância e da adolescência chamou isso de assimilação. Quando uma criança ela vê uma experiência que ela não sabe dizer o que é, ela tende a pegar uma experiência que ela já conhece e falar, essa experiência é isso aqui. Ela faz uma assimilação. Por exemplo, uma criança que tem um cachorro. A criança tem um cachorro. E aí ela tá andando na rua e ela vê um cavalo. Ela nunca viu um cavalo. Ninguém nunca mostrou uma figura de um cavalo. Ela nem sabe que existe cavalo. Ela vai olhar para o cavalo e vai falar, o cachorro gigante. Isso é assimilação. Como o ser humano nunca descansou a mente, estando acordado, em vigília, geralmente o ser humano o quê? Ele só descansa quando vai dormir. Descansa quando vai dormir e olhe lá, né? Porque tem pessoas que nem no sono descansam. E aí, no dia a dia, é caos, né? Durante o dia, durante a noite é caos, caos, caos. A mente blá, 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 o tempo todo. E aí vai dormir, descansa. O que é o samadhi? É esse descanso mais profundo ainda do que o sono e vigília acordada. Então a pessoa está lá meditando, ela começa. Tum, tum. O que ela vai achar? Estou dormindo. Ela assimila o sono com aquelas experiências rápidas de samadhi. Aos poucos, a mente vai se acostumando a descansar sem precisar dormir. Ela vai entendendo a experiência de estar consciente daquilo que é consciente sem precisar dormir. E é por isso que yogis avançados não dormem. Eles não dormem. Tem muito yoga avançado que não dorme. Por que eles não dormem? Porque eles não precisam. Inclusive, nos livros de yoga, dormir é um sankara. Olha que coisa. Dormir é uma memória. A gente não tem necessidade de dormir se a gente sabe entrar em samadhi. Yogis muito avançados não dormem. Ou quando dormem, dormem 4 horas por dia. O Yogananda dormia 3 horas por dia. E era normal, tipo, o dia dele era normal, assim. Ele dormia 3 horas por dia. Dormia, né? Ele deitava e entrava em samadhi e ficava lá, em samadhi 3 horas, daqui a pouco ele acordava e fazia as coisas dele. Acordava, né? Tipo, levantava e fazia as coisas dele. Isso que eu estou explicando para vocês é uma aula bem avançada de yoga, né? Estou explicando aqui porque eu imagino que seja uma experiência de vocês, de muitos e muitas de vocês aqui, que podem já ter passado por isso para entender um pouco mais, né? Por que que yogis não envelhecem? Vamos lá. O que é o sonho? Sonho nada mais é do que uma informação que está no nosso inconsciente, que vem para o consciente no estado de sono, porque conscientemente a gente não consegue acessar essa informação, ou mesmo a gente reprime essa informação. Existe a nossa mente consciente, existe a nossa mente consciente, existe a nossa mente inconsciente, tá? Que na verdade é uma mente só. A nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, ela é uma única mente. Só que por que que existe consciente e existe inconsciente? Porque a gente ainda não entende o suficiente a mente humana. O Jung foi o primeiro psicólogo que começou a falar sobre isso
que ele chama o processo de integração do inconsciente com o consciente de individuação. O processo de que Jung chamou de individuação nada mais é do que a integração do consciente com o inconsciente numa única mente. Isso é o que é o samadhi. A nossa mente inconsciente, ela tem acesso direto ao vácuo quântico. Ela nunca perde esse acesso. A gente nunca se desconecta de Deus. Né? A gente não tem isso em todas as religiões, que a gente nunca está separado de Deus. Na verdade, o que essa frase significa? Que o nosso inconsciente, existe uma porção da nossa mente que ela nunca está desconectada do vácuo quântico. Nunca está desconectada de Deus. A gente tem uma porção da nossa mente que Jung chamou de mente inconsciente, na visão junguiana, que é essa porção da nossa mente que, além de ficar com as partes reprimidas da nossa consciência, também tem acesso direto ao vácuo quântico. Um dos motivos do Jung brigar com Freud, se separar de Freud, é porque o Freud dizia que o inconsciente humano era simplesmente uma porção de informações que conscientemente são reprimidas, vão para o inconsciente. E Jung falou, não, Freud, você está errado. O inconsciente, sim, tem todas essas coisas reprimidas, mas o inconsciente é muito mais do que um simples repositório de informação reprimida. O conflito entre o Freud e Jung foi exatamente esse, da discórdia entre eles, porque Jung rejeitava a ideia de que o inconsciente era só uma porção de informação reprimida. E Jung começou a teorizar a teoria, por exemplo, dos arquétipos. Todos os arquétipos e símbolos humanos estão vivos no inconsciente. Então, o Jung começou a estudar o homem e os seus símbolos, que ele até escreveu o livro. Ele começou a reparar que diversas culturas de milênios de diferença e que não tinham acesso a umas às outras desenhavam os mesmos símbolos. Então, como é que essas culturas tão distantes, sem acesso, desenhavam as mesmas coisas? Os mesmos desenhos para deuses diferentes. Só pode existir um campo de informação onde essas informações estão. Esse campo de informações, o Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, quando a gente vai individuando, ou seja, quando a gente, como eu escrevo lá no meu livro, Histórias de um Médium, quando a gente vai purificando a nossa mente inconsciente e consciente, quando a gente vai purificando esses conteúdos reprimidos, naturalmente a nossa mente vai fazendo isso aqui, ó. A gente começa a ganhar acesso direto a todas as informações do inconsciente, a todas as informações nossas inconscientes que a gente não tem acesso conscientemente falando, assim, digamos, e a gente começa a ganhar acesso também ao próprio vácuo quântico. E o que tem no vácuo quântico? Energia infinita, informação infinita, criatividade infinita. Nas culturas antigas, o vácuo quântico ele é chamado de campo unificado de energia e informação. Campo unificado de energia e informação. Quando a gente entra em estados de samadhi profundo, a gente começa a ganhar acesso a um nível de informações infinito. Infinito. Criatividade infinita. Criatividade, pessoal, nada mais é do que o quê? Vácuo quântico mandando informação. Ou seres que vivem em consciências superiores mandando informação através do vácuo quântico. O que é o sonho, como eu estava falando do sonho? O sonho nada mais é do que quando a gente dorme, o consciente, a força repressora do consciente, das informações que estão no inconsciente, essa força, ela se dissolve, ela se desfaz. O consciente não fica. A força repressora do consciente, das informações reprimidas do inconsciente, perdem força. E as informações que estão aqui reprimidas têm maior acesso ao consciente. Só que quando a gente sonha e essas informações vêm reprimidas, a gente vai trazer elas, o consciente vai interpretar elas de N informações.
de N maneiras, tá? Vai distorcer a informação. O próprio consciente vai tentar se proteger das informações do inconsciente. E aí a gente vai entrar aqui numa miscelânea de coisa, porque sonho é uma parada muito complexa. Cada um vai interpretar de acordo com isso, inclusive com seus próprios traumas. Então, tipo, sabe aquele site? Ah, se você sonhou com um cavalo branco, significa que você vai casar? Balela, não existe isso. Não existe esse negócio de sonhou com isso é porque é aquilo. Não existe. Porque a depender, inclusive, dos próprios traumas e repressões da história individual de cada pessoa vai ter um significado muito único para cada sonho. Uma pessoa masoquista, por exemplo, vai sonhar que recebeu um tapa na cara, ela vai achar ótimo. Mas uma pessoa que, tipo, não gosta de levar um tapa na cara, levar tapa na cara vai ser uma outra coisa. Uma pessoa que sonha com cavalo, a depender da história pessoal dela que ela tem com cavalo, vai ser uma coisa. Uma pessoa que gosta de cavalo, sonhar com cavalo, vai ser tipo liberdade. Agora, imagina uma pessoa que leva um coice de um cavalo só com o cavalo. Vai ser um pesadelo. Então depende muito. Depende do símbolo, depende do momento da pessoa de vida, depende dos traumas da pessoa, depende do quanto que ela reprime os traumas. Então, a gente vai sonhar sim com informações reprimidas do inconsciente, que para interpretar sonho não é fácil, né? Agora, por outro lado, cada símbolo que chega dá para a gente ter uma ideia do que possa ser. Isso eu estou falando de informações reprimidas. Mas existem os sonhos também, por exemplo, que a pessoa acessa informações do vácuo quântico. Vê informações do próprio vácuo quântico para a pessoa. E aí a pessoa sonha com premonição, né? A pessoa tem sonhos premonitórios, sonhos de vidas passadas. Aí vem aqueles sonhos que são bem simbólicos, assim, sabe? É que acabam acontecendo, ou que é um claro aviso de alguma coisa. É o próprio vácuo quântico mandando a informação. A pessoa sonhou inconsciente, foi dormir um pouco, e aí o inconsciente começa. E aí, enfim, chuva de informação, a depender do quão profundo é o sonho daquela pessoa. Quanto mais profundo for o sonho daquela pessoa, mais a pessoa vai ter acesso a esse vácuo quântico. Porque tem pessoas que dormem, mas não se entregam ao sono. Tem pessoas que têm essa questão com sono. Tem pessoas que têm uma dificuldade tão grande de descansar, pessoas que não se sentem merecedoras de descanso, pessoas que têm traumas, por exemplo, de abuso sexual no sono. Essas pessoas elas não conseguem se entregar ao sono. Elas precisam ficar sempre em vigília, sabe? E aí dorme, mas não dorme. E aí não consegue acessar as informações. A pessoa que dorme apaga mesmo, e tipo, só vai acordar no dia seguinte, assim, sabe? Essa pessoa, quando o sonho dela é muito profundo, ela vai ganhando esses acessos a todas as informações. A pessoa que sonha, por exemplo, com a resolução de um problema. Ai, nossa, estou com um problema muito grande na minha vida. E aí solta, vai sonhar e sonha com a resolução do problema. Acho que, se não me engano, foi Albert Einstein uma vez que sonhou com uma teoria. E aí, quando ele foi botar no papel, a teoria estava real, sabe? Tem vários empresários, várias pessoas que tiveram ideias geniais dormindo, pessoas que escreveram um livro dormindo. Acorda e escreve o livro. Muitos e muitos casos desses, né? E tem também os nossos próprios mentores espirituais, né? Os seres espirituais que vivem em Samadhi, que têm acesso a esse inconsciente de uma maneira muito fácil. E eles dormem, vem todo mundo, né? Não só o povo da luz, o povo das trevas também, né? Aí vem todo mundo. Dependendo da companhia espiritual da pessoa, da vida dela, aí vem. Eu falo assim, todo mundo tem mentores? Eu respondo, todo mundo tem mentores. Agora, isso não significa que são mentores da luz. Todo mundo está sendo mentorado. Agora, se é da luz ou se é das trevas, ainda vai depender do contexto vibratório de cada pessoa, né? Um yogi avançado, eu tô falando yogi, mas pode ser yogi, budista,
católico, muçulmano, pode ser sufista, pode ser, não estou falando, né? Que eu comecei falando de yoga, mas um yogi avançado, uma pessoa espiritualizada, avançada, assim, digamos, ela tem acesso a esse vácuo quântico sem precisar dormir. Ela fecha os olhos em meditação e começa a acessar essas coisas. Ela entra em samadhi e começa a acessar isso tudo de maneira consciente. Nossa, a quantidade de posts que eu já escrevi depois de voltar de meditação, nossa. Às vezes eu tenho às vezes eu tenho até dificuldade de meditar, porque eu sento para meditar, começa. Vai falar, ó, agora eu vou meditar. Solta depois eu escrevo. Quantidade de posts que eu já escrevi já, assim, sabe? Depois de meditação ou durante a meditação, que às vezes eu pego o celular e começo a escrever, depois eu volto à meditação. É criatividade infinita. Criatividade infinita. O vácuo quântico é criatividade infinita. Né? As pessoas espiritualizadas mais avançadas ainda nem precisam sentar para fechar os olhos. Elas vivem nesse estado andando para lá e para cá. A mente dessa pessoa já entendeu tão profundamente a dinâmica de entrar no vácuo quântico, de entrar em samadhi, que a pessoa não precisa mais fechar os olhos para se concentrar, para entrar em samadhi. A pessoa já faz isso, é a vida, é o cotidiano, se tornou a própria natureza. É por isso que Jesus falava, e outros espiritualistas falam, que nós somos Deus. Porque a própria pessoa já entendeu essa dinâmica. Então ela vive no reino dos céus, entende? Ela vive em comunhão com a divindade. Viver em comunhão com a divindade não é tipo assim, ah, Deus, o barbudo, sabe, tá aqui do meu lado. Não existe essa separação. Não existe nem Deus, sabe? Quando existe essa dicotomia de eu e Deus, a pessoa não está em samadhi. Por isso que é tão difícil falar sobre samadhi. Uma pessoa que entra em samadhi, que vive em samadhi, ela não consegue falar do samadhi. Porque para você falar do samadhi, você precisa se distanciar do samadhi. Para você falar de Deus, você precisa criar uma distância entre você e Deus, para você poder falar daquilo. Se você é a própria experiência, é muito difícil de falar. Por isso que os iluminados, eles falam em código. Eles falam de uma maneira muito absurda, que é uma maneira que a gente não entende. Vários poemas de Rumi, por exemplo, tu não entende nada, cara. Tipo assim, ouça como é que tem um poema de Rumi que é muito engraçado. Ele fala de uma maneira muito assim. Vocês precisam ouvir a voz que não fala. Porra, que porra de voz é essa que não fala? Quem lê aquilo não entende nada. Como é que eu vou ouvir a voz que não fala? Ah, existe um campo onde nada existe. Nesse campo eu vou te encontrar lá. Pô, se nem nada existe, que campo é esse? Ele está falando do vácuo quântico. Existe um campo além da realidade onde nada existe. Por que que nada existe? Porque você se torna a própria experiência. Não existe algo para você experimentar. Você se torna a própria experiência. Não existe nada para você experimentar no vácuo quântico. Quando você entra em samadhi, você não experimenta nada. Você se torna aquele que experimenta, você se torna o próprio experimento. Quem experimenta e a experiência se tornam uma coisa só. Então não existe nada. Não existe algo para você experimentar. E a pessoa lê isso, fala assim, esse cara tá doido. Esse cara usou drogas. Esse cara aí, ó, foi ele que trouxe a ayahuasca pro mundo. Esse cara trouxe a ayahuasca pro mundo. Ninguém tá entendendo o que esse cara tá falando. Né? Biruta total. O samadhi, pessoal, é a nossa própria natureza, tá? É a nossa própria natureza. Todo mundo tem acesso. A metodologia da yoga nada mais é do que um passo a passo, um beabá para o samadhi. O Patanjali fala no Yoga Sutra, Babaji fala na trilogia de Babaji, Tiro Mular fala no Tiro Mandara. O objetivo da vida é o samadhi.
próprio Samadhi é o propósito de vida do ser humano. Acho que foi, se eu não me engano, foi Lahiri Mahasaya falou isso. Quem conhece Ramakrishna, quem conhece o Ramana Maharaj, todos eles falam o propósito da vida humana, de uma maneira bem, para vocês entenderem essa aula, o propósito da vida humana é o Samadhi. Porque o Samadhi é quem nós somos. Nós somos o vácuo quântico, entende? Nós somos isso. E o objetivo da vida humana, Buda falava isso, que para quebrar o ciclo da roda de Sansara é preciso atingir o Nirvana. E o que é o Nirvana? O Samadhi. Na, na, é, desculpa, mas é uma filosofia muito difícil de se entender. É muito difícil, é complexo, sabe? Tem uma frase taoísta, por exemplo, que fala o seguinte: o sucesso é o início do fracasso. Pô, como é que tu entende isso? O sucesso é o início do fracasso? Quer dizer que uma pessoa, quando ela atinge o sucesso, ela começa o fracasso. Porque é uma roda. Essa é a roda de Sansara. Esse ciclo de dualidade. Eles falam, o sucesso é o início do fracasso. Quando você atinge o sucesso, o único lugar que você tem para ir é o fracasso. O sucesso é o início do fracasso e o fracasso é o início do sucesso. Você fica numa roda. Você não para. Você vai ficar super bem sucedido. Daqui a pouco tu vai ficar ferrado. Daqui a pouco tu sobe sucesso de novo. E, sabe, esse declínio e essa montanha russa, se sobe e desce, é a roda de Sansara. Buscar um propósito de vida material é a roda de Sansara. Quando você busca um propósito de vida, não buscando coisas do mundo, mas buscando esse estado supramental de Samadhi, é quando você quebra o ciclo de Sansara. Você começa a viver no mundo, você começa a usufruir das coisas do mundo, só que sem estar apegado a essas coisas. Esse ensinamento de Buda e dos Siddhas foi distorcido ao longo dos milênios e se transformou em voto de pobreza. As pessoas que fazem voto de pobreza são pessoas que, tipo assim, não quero nem tocar para eu não ter problema. Como o Babbage fala na trilogia de Babbage, a renúncia verdadeira não é a renúncia externa, é a renúncia interna. Renunciar externamente às coisas do mundo não faz uma pessoa ser evoluída espiritualmente. O que faz uma pessoa ser evoluída espiritualmente, assim, digamos, na verdade, é a renúncia interna àquilo. No sentido de eu usufruo disso, mas se eu não tiver isso, isso não abala a minha paz. Não existe identificação com as coisas que mudam. A identificação é totalmente com o vácuo quântico, que não muda, é o samadhi que não muda. A pessoa, ela não se confunde com a coisa. Isso que na yoga é chamado de egoísmo. O egoísmo, na verdade, ele vem dos tratados de yoga, dos Siddhas. Egoísmo nada mais é do que quando a gente se identifica com a coisa e a gente esquece quem a gente é. A gente se confunde com a coisa e a gente começa a achar que nós somos a coisa. É como se você olhasse o sol. De tanto que você olha o sol, fica olhando o sol e sentir o sol, você começa a se confundir, a achar que você é o sol. De tanto que você sente a emoção, quem aqui já teve momentos de samadhi? Só para eu ter uma noção, assim. Só dá um oi, levanta a mãozinha. Quem aqui já teve alguma experiência de samadhi? Sabe? Nem que seja um segundo, dois, mas alguma experiênciazinha. Sabe do que eu estou falando? A pessoa simplesmente, ela é muito dicotômico isso. Eu sei que é muito complexo isso, mas quando a gente não está em samadhi, a gente está na mente ordinária humana, a gente vê eu e vê a coisa. Uma pessoa em estado de ignorância, ela olha a coisa e ela fala: eu sou essa coisa. A minha vida é essa coisa, ou seja, eu sou essa coisa. Seja uma emoção, seja um objeto, seja um pensamento, seja o que for que seja.
Quando a gente entra em estado de samadhi, olha que coisa linda se torna. A gente perde toda a separação da coisa. Não existe eu e não existe coisa. Eu e a coisa somos uma coisa só. Isso que acontece em estado de samadhi. No samadhi, eu não me torno nada. Eu me torno tudo. E por ser tudo, eu sou nada. Se eu sou tudo, eu também sou nada. E se eu sou nada, eu também sou tudo. Então, essa separação entre tudo e nada, eu, você, não existe para quem vive em samadhi. Não existe. É complexo, né? Galera, minha cabeça está fritando. O propósito de vida, na verdade, é entrar nesse estado e permanecer nesse estado. Quanto mais você entra nesse estado e permanece nesse estado, você está evoluindo, amadurecendo espiritualmente falando. Amadurecimento espiritual não é igreja, ao centro espírita, ao templo budista, sabe? Amadurecimento espiritual, pessoal, nada mais é do que entender as dinâmicas do samadhi, do nirvana, desse estado de superconsciência. Isso é amadurecimento espiritual. Eu preciso meditar para isso, Henrique. Pessoal, meditar é a coisa mais. É o beabá para vocês aprenderem a fazer de olho aberto. Meditar de olho fechado é o treino para meditação de olho aberto. E por que meditar de olho fechado, Henrique? Porque, por exemplo, eu não posso meditar deitado. Porque a mente já está habituada a deitar para dormir. Então vocês precisam de alguma coisa diferente disso. Dá para meditar deitado, de olho fechado? Dá, mas você vai dormir. Porque a mente está habituada para isso. Então, se você senta para meditar, a sua mente não sabe que isso existe para dormir. E aí você consegue começar a praticar esse estado de estar consciente daquilo que é consciente sentado. É a maneira mais prática. Com exercícios de respiração, a gente modula a nossa mente para soltar. A respiração que faz a gente soltar do corpo, entre aspas, simbolicamente falando. Lembra na aula das 7 camadas da existência? Corpo, respiração e mente? Através de exercícios de respiração, a gente consegue descolar a mente do eu sou o corpo. A gente consegue tirar a mente do corpo, tirar a identificação. Então, a respiração ajuda a quebrar a identificação. E a gente consegue deixar a mente mais solta para ela ir para estados mais sutis. É a respiração que faz isso. Como que a gente sabe que a gente está em samadhi? Quando a gente não pensa em samadhi. A gente simplesmente é. A gente simplesmente é. Não existe eu e não existe uma experiência de samadhi. Só existe o samadhi. É muito difícil uma pessoa que vive em samadhi falar do samadhi. Ela tem que fazer um esforço muito grande para ela conscientemente se afastar do samadhi, falar do samadhi e permanecer em samadhi. Por isso que eles falam de uma maneira, por isso que os iluminados falam de maneira tão subjetiva, em códigos. Porque é difícil falar. Como é que você fala que o tudo é nada, que você é tudo, mas ao mesmo tempo você é nada? Para uma pessoa entender aquilo. Não dá. Toda a literatura deixada por seres iluminados é um esforço muito grande deles para deixar alguma coisa. É um esforço muito grande. A maioria deles nem quiseram escrever nada. É um esforço muito grande. Entrar e sair, entrar e sair, entrar, ficar, sair, escrever como foi a experiência, olhar de longe, escrever, e entra e sai, vai, escreve. Pessoal, isso é um trabalhão, cara. O Samadhi, ele não tem a resposta. O Samadhi é a resposta. Isso vem muito do conceito de que Deus é um gênio da lâmpada
que vai nos dar coisas. Deus não nos dá respostas. Deus é a resposta. A gente não busca o Samadhi para a gente ter respostas. O próprio Samadhi é a resposta. Lembra que eu falei para vocês? Samadhi, vácuo quântico, campo unificado, nome que vocês quiserem dar para Deus, divindade, átomo, Allah, fala o nome que vocês quiserem. É criatividade infinita. Infinita. Pessoal, é criatividade infinita. E sabe todas, tem todas as informações do universo, no passado, presente e futuro. Eu sei que é muito difícil entender, eu sei que é difícil entender isso. Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo é dado em acréscimo. Primeiro o reino dos céus, primeiro esse estado de unificação, primeiro a individuação, primeiro a unificação do consciente com o inconsciente, primeiro a autopurificação. Primeiro isso. Esquece tudo, esquece o resto, sabe? Esquece. Primeiro isso. E sua justiça. O que que significa isso, sua justiça? Fazer a vontade do vácuo quântico. Pessoal, o vácuo quântico tem vontade própria, tá, pessoal? Esse universo aqui tem dono. E o dono se chama Deus, de uma maneira simbólica. Mas esse universo, ele tem dono. Existe um ser de tamanha magnitude mental que cria um universo. Existem seres de tanta capacidade mental que eles sustentam galáxias. Sustenta mesmo, energeticamente, sabe? Eles criam galáxias do propriamente. Esse universo é uma criação de um ser. E nós somos criação desse ser. Esse ser é criação de um outro ser. Até onde? É muita complexidade. A nossa mente humana não tem capacidade para entender tanta complexidade. O ser humano se acha o último biscoito do pacote. A gente acha que o ser humano é o ser mais evoluído do universo. Pessoal, o ser humano está na escala de evolução universal. O ser humano é como se fosse formiga. De verdade. O ser humano é pior do que a formiga, ainda por cima. O ser humano, em termos de escala universal, o ser humano é menos evoluído do que a formiga para a gente, se a gente olhar assim. A formiga ainda consegue ser mais organizada do que o ser humano. Né? Tu não vai ver uma formiga atacando bomba no outro formigueiro. Não, formiga! Tem outro formigueiro lá, vamos conquistar o formigueiro alheio! E tá, vamos tacar bomba. Tu não vê formiga fazendo isso, cara. Tu não vê formiga fazendo isso pra tu ver ser humano tacando bomba atômica na casa dos outros, cara. Aqui, planeta Terra, pessoal, em termos de evolução espiritual, é menos que a formiga, cara. Primeiro o reino dos céus. Primeiro esse estado. E sua justiça. Tem vontade própria. O vácuo quântico tem vontade própria. E tudo é mais é dado em acréscimo. O que significa tudo é dado em acréscimo? Não precisa nem pedir. É dado. O vácuo, se você vive em Samadhi, o vácuo quântico já vai saber que tu vai ter problemas no seu trabalho daqui a 5 anos. Ele já vai te inspirar hoje para você fazer um movimento para daqui a 5 anos tu não ter problema na tua vida. Se hoje você tem problema, é porque você perdeu o aviso do vácuo quântico anos atrás para te livrar do problema. Quando a gente vive em Samadhi, tudo é dado e acréscimo. Você quer o quê? Dinheiro? Você acha que Deus tem problema com dinheiro? Não, não vou dar 1 milhão pro Bruno, não, porque 1 milhão, né? Tipo, isso são problemas egóicos do ser humano. Você acha que Deus, a divindade, o vácuo quântico, vai ter problema com mesquinharia de dinheiro? Um ser que é a própria criação disso tudo? Vai ter problema de tu ser milionário? Ah, não, bilionário não, porque não sabe como é que é, né? Tem gente passando fome. Pessoal, tu acha que Deus tem esse problema? Essas neuroses com dinheiro, com sexo, com relações, com casa. Tu quer uma casa? Toma 10 casas. Você quer o quê? Você quer o quê? 1 milhão? Toma 20 milhões. Para o vácuo quântico, não tem problema nenhum quanto à abundância. Você quer 20, toma 50. É dado, você não precisa nem pedir. Se você vive primeiro no reino dos céus, tudo é dado. Se você tem problema na sua vida, é porque você está desconectado do vácuo quântico, ponto final.
Volta a sua mente para o samadhi, que a tua vida assim, ó, começa a melhorar. Sua vida começa a se encaixar, as respostas começam a aparecer, o caminho começa a se abrir, você começa a fazer coisas que antes tu não fazia. É tipo mágica, sabe? Vai acontecendo. Os caminhos vão se abrindo. E você acha que você não está fazendo nada. Porque literalmente você se torna um instrumento de Deus. Se você é um instrumento de Deus, você sente isso. Você percebe isso. E você sabe, você sente que é como se não é você que estivesse fazendo. Você sente que é como se alguém estivesse, entre aspas, fazendo por você. E não exige nem muito esforço. Eu sempre falo aqui para vocês: se a vida de vocês está exigindo muito esforço para alguma coisa, muito esforço para fazer dinheiro, muito esforço para se relacionar, para, respira. É porque é você que está criando o problema. O problema somos nós que estamos criando pela desconexão com o vácuo quântico. Então, se a gente tem problema, é porque a gente está desconectado do vácuo quântico. Numa sociedade onde só há Budas, que no Espiritismo, por exemplo, vão chamar de mundos, aqueles mundos puros, né? Ou mundos. Eu esqueci o nome que se dá aí no Espiritismo, né? Quem souber fala aí. Mas é tipo como se fossem aqueles mundos totalmente puros. São mundos onde só vive Budas. Todos os seres vivem em comunhão com o vácuo quântico, 100% do tempo. Tem guerra? Não tem guerra. Tem o quê? Tem harmonia, tem paz. O que é um mundo de provas e expiações, que é o que o Espiritismo fala que a gente vive? É esse caos todo. As pessoas identificadas com o ego e não identificadas com o vácuo quântico. Cada ego quer alguma coisa. Se o meu ego quer uma coisa, o ego do Bruno quer outra coisa, eu vou sentar para conversar com o Bruno? Não. Se eu sentar para conversar com o Bruno e a gente chegar numa harmonia, somente se eu estiver conectado ao vácuo quântico, o Bruno também. E aí o próprio vácuo quântico vai criar uma harmonia entre nós. Porque o vácuo quântico é infinito de criatividade. Se eu tenho uma diferença do Bruno, o vácuo quântico não existe diferença. E não existe problema de criatividade. A gente vai criar uma harmonia entre nós. Agora, se eu estou desconectado, o Bruno está desconectado, eu quero uma coisa, ele quer outra, vamos pegar a espada. Vamos resolver na marra, vamos resolver no tapa. Vamos ver que vamos fazer jogos, né? Vamos fazer jogos psicológicos para ver quem é mais forte aqui. Né? Não tem os jogos de poder físicos, que é no tapa, mas tem os jogos de poder psicológicos, que é o quê? O vitimismo, a, a, o passivo-agressivo, a fofoca, né? Os jogos emocionais. Tudo isso é o quê? Jogos de poder, jogos de influência. Para você, no final, fazer aquilo que eu quero. No Samadhi não existe você vai fazer o que eu quero. Vamos juntos ver aquilo que Deus quer de nós. Isso é harmonia. Não existe um eu afastado de Deus. Vamos sentir aquilo que Deus quer de nós. Imagina, as pessoas acham que Deus é masoquista, sabe? Punição, pois a própria ideia de punição no universo é a ideia de que Deus é masoquista, cara. Porque se Deus vai punir a nós, Deus está punindo a ele mesmo, a ela mesma. Sabe? É uma ideia muito para quem já teve um mínimo de samadhi, sabe que é uma ideia completamente louca. Outro dia, eu vou falar sobre isso no Instagram. Eu não falei ainda, porque eu não tive tempo. Mas me mandaram um vídeo, foi até uma aluna do Mente Consciente, me mandou um vídeo de uma criança que está com. Uma criança, é um vídeo muito sensível. Então eu tô assim, eu tô pensando ainda, mas é um vídeo muito sensível. A criança, depois, se vocês quiserem, eu conto lá no grupo. O vídeo é muito sensível. É uma criança com câncer, criancinha mesmo com câncer, cabeça raspada, bem, né? Falando que Deus deu câncer para ela, porque ela é uma criança especial. Sério? E tinha um adulto lá chorando. Nossa, olha que evolução espiritual. A minha vontade era chegar ali com um pedaço de pau na cara do cara, mano. Olha o que tá ensinando pra uma criança.
Que Deus manda câncer uma criança porque ela é especial aos olhos de Deus? Mano, olha só loucura, cara. Só loucura. Quem aqui já teve o mínimo de experiência de samadhi sabe que isso é uma loucura, que Deus não pune ninguém e Deus não vai mandar um câncer para uma pessoa porque ele é especial. Isso não existe, pessoal. Vou mandar uma doença para você porque você é um ser especial, sabe? Deus tem mais o que fazer, cara. E tá lá o adulto ensinando para a criança de que ela tem câncer. Ah, mas Henrique, a criança tá feliz, ela tá sorrindo, ela encontrou para ela um sentido para deixar a vida dela mais leve. Imagina essa criança quando desencarnar de câncer e voltar na encarnação seguinte. Sabe o que ela sabe o que vai acontecer com o passar das encarnações? É o próximo Gengis Khan, que vai matar os outros achando que ele é o flagelo de Deus. Porque se uma criança morre de câncer achando que Deus está falando que ela é especial porque ela tomou um câncer de Deus, imagina quando essa criança desencarnar e ver a realidade do outro lado, que não era nada disso. A quantidade de padre, de freira, que eu já fiz libertação espiritual, que chegou para mim, pé da vida, e falou assim: Henrique, me disseram que se eu rezasse a minha vida toda eu ia para o céu. Eu fui para o inferno. Eu fui para o umbral. Me falaram que se eu ficasse lá, ajoelhasse no milho, ficava Ave Maria, sobe e desce, Pai Nosso, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e sobe e rausona nas alturas, e come pão e bebe vinho. Falaram que eu ia para o céu e eu não fui. Eu falei assim: pois é, te enganaram. Porque não é assim que funciona. Se você reza, achando que se você não rezar, você vai ser punido por Deus, que você vai ser punida por Deus, você está rezando por medo. E aí, quando tu desencarna, tu desce, pá! E aí vem padre, freira, me falar que se eu rezasse eu estava salvo. Não, não é assim que funciona. Aí a criança lá, não. Deus me mandou um câncer, porque eu sou uma criança especial. Ai, Henrique, nossa, que bonito. Isso deu um sentido de vida para essa criança, um sentido de vida mentiroso, porque é mentira. E, pessoal, tem como disse o iluminado que eu esqueci agora, tem duas, foi Buda, Siddhartha, tem duas coisas que a gente nunca consegue esconder, o sol e a verdade. Essa criança, em alguma encarnação, vai ter que tomar contato com a verdade. E quando tomar, vai ficar pé da vida, porque ensinaram para ela errado. Ela vai voltar na próxima encarnação pé da vida. Ou pior ainda, se voltar pé da vida, melhor, porque ela entendeu que é errado. Agora imagina, na próxima encarnação, essa pessoa achar que está certa. Se Deus me mandou um câncer porque eu sou especial, então eu posso matar os outros e sou especial por isso. É o Gengis Khan. Gengis Khan matou milhões assim. Eu sou o flagelo de Deus. Gengis Khan falava. Eu sou o flagelo de Deus. Gengis Khan falava, eu sou um instrumento de Deus para purificar a humanidade. Gengis Khan é essa criança que acha que é especial porque Deus mandou um câncer para ela, pô. Se Deus mandou um câncer para ela, fazendo ela sofrer horrores, se ela acredita nisso, na próxima encarnação ela vai começar o quê? Fazer os outros sofrer e achar especial por isso. Porque se Deus me faz sofrer e eu sou especial, então eu posso fazer os outros sofrer e eu também sou especial por isso. Olha a armadilha. Olha esse mundo como é que é. E as pessoas, não. Os comentários. Nossa, que criança evoluída. Nossa, que coisa espiritual. Nossa, nossa, que é meu filho. Eu vou ensinar isso pro meu filho. É por isso que esse mundo não sai do lugar, cara. Olha o que as pessoas acham que é espiritualmente evoluído. Eu brinco aqui com vocês falando. Eu vou fazer isso um dia. Vou começar a falar como o cocô que faz bem à saúde. Já A galera fizeram. vai começar a comer cocô. Eu vou, sério, eu vou botar uma bata, sabe? Vou me vestir igual budista, assim, sabe? Vou botar, fazer um coque, vou deixar a barba crescer, sabe? Vou ficar um negócio assim. E aí eu vou chegar lá, pessoal. Aí eu vou falar assim, pessoal, uma coisa muito importante. Vocês querem evoluir espiritualmente? Vocês querem ser veículos de Deus?
Eu conversei com Deus. Deus conversa comigo. Eu conversei com Deus hoje. E Deus me falou uma coisa muito importante, que eu preciso que vocês ouçam. É muito importante que vocês ouçam. Se vocês querem evoluir espiritualmente. Eu já estive no lugar de vocês. Já estive nesse lugar de mediocridade. Já estive nesse lugar de ignorância. Eu sei como é. Eu sou igual a vocês. Mas eu dei um salto porque Deus falou comigo. Deus me transformou nesse veículo de comunicação. Eu fiz e funcionou comigo. E eu vou falar agora para vocês a chave para vocês andarem do meu lado e andarem junto com Deus. Como cocô. Pô, mas o que que vai ter de gente cagando e se lambuzando de cocô? Vai ser loucura. E a galera vai comer cocô mesmo. Pega uma pessoa doida ou mal intencionada de verdade, vai com a pessoa vai comer cocô. Agora, para quem já teve um mínimo de tempo de samadhi, sabe que é uma ideia estúpida. Como que eu vou evoluir espiritualmente comendo cocô? Não faz o menor sentido. Quando a gente olha uma criança com câncer, falando que é especial, porque Deus mandou um câncer para ela, a pessoa que já teve um mínimo de samadhi sabe que quão absurdo é essa ideia. É uma ideia absurda. Eu sei que é duro falar sobre isso, eu sei que é triste falar sobre isso, mas é nessas coisas bonitas que daqui a pouco vem o Gengis Khan na vida. Que acha, imagina, o câncer Deus me deu, eu sou especial. Ou seja, o câncer está purificando a minha alma. No espiritismo não tem gente que fala isso? Nossa, o que eu já ouvi de palestra espírita. Ai, eu tô com câncer, eu tô purificando a minha alma. É para tornar o meu espírito mais forte. Ah, mano, dá vontade de pegar aquele meme do Batman, do Robin, sabe? Boca, pode falar besteira. Ah, o câncer está me purificando, tá nada. Tu criou esse câncer porque tem uma doença na tua mente. Tu precisa purificar essa doença que está criando esse câncer. Você pode aproveitar o câncer para você olhar o câncer na tua mente. Não é o câncer que está te purificando. Você pode utilizar o câncer para você desenvolver resiliência, mas não é o câncer. O câncer foi criado no corpo porque você tem um câncer na mente, ou seja, você tem um pensamento doente que criou emoções doentes, que criou uma célula doente. Não é o câncer. Nossa, cara, o que eu já ouvi em centro espírita, palestra espírita, igreja. Ah, o câncer é uma maneira de você purificar a tua alma. Porra nenhuma, cara. É lei de causa e efeito. Para de usar Deus como, sei lá, mordomo, até manda câncer pros outros. É lei de causa e efeito. Criou câncer no corpo porque tem câncer na mente. Acabou. O que está em cima é como está embaixo. Se tem câncer no corpo, tem câncer no plano sutil. Começou o câncer, beleza, sem desespero. Vamos purificar a mente, vamos tratar o câncer no corpo. Já que chegou no corpo físico, tem que tratar o corpo físico. Mas vamos tratar a mente também, vamos tratar essas emoções também. Vamos tratar o espiritual também. Vamos tratar tudo. Ah, não, tem que estar. Aí o que acontece? Ao invés do ser humano, né, entender o básico, né, que é física quântica e etc, causa e efeito, não. Câncer, porque eu sou especial. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Câncer, eu já ouvi isso em igreja. Eu já ouvi isso em igreja. Câncer, graças a Deus que eu peguei um câncer. Agora é a minha oportunidade de me purificar de um negócio do passado. Porra, por isso que esse planeta não vai para frente. Olha o que que se ensina para as pessoas. Autoresponsabilidade não existe, não é. Não sou eu que criei o câncer. Se eu tenho câncer, não foi porque eu não criei, porque eu tenho um pensamento doentio, emoções doentes, não. É porque foi Deus que viu, né? Agora, a pessoa é vítima de Deus, inclusive, né? Mas não pode ser vítima de Deus, porque Deus não pode ser esse cara tão ruim. Olha a dissonância cognitiva. É dissonância cognitiva. Então, né, Deus que é ruim. Eu que sou especial.
Então, olha o narcisismo. Isso a gente está ensinando narcisismo. Isso é muito narcísico. Porque eu estou com câncer. Eu não vou olhar para as minhas questões. Eu não tenho autorresponsabilidade, mas eu estou com câncer. Eu não tenho autorresponsabilidade nenhuma, né? E aí, qual o pensamento que vem? Eu não tenho autorresponsabilidade, mas esse câncer precisou vir de algum lugar. Não foi da minha mente, não foi das minhas emoções, não foi dos meus hábitos de vida. Veio de algum lugar. Que lugar pode ter vindo? Deus, né? Deus. Deus está me punindo. Para Deus estar me punindo, é porque eu sou uma pessoa ruim, certo? Só que a pessoa narcísica, ela não é ruim, né? A pessoa que é narcísica, ela não é ruim. Ela é linda, maravilhosa. É o último pacote do biscoito. Ela é o ser da luz. Ela é um anjo que desceu dos céus. Só que ela está com câncer. Então Deus não pode estar me mandando um câncer porque eu sou ruim me punindo. Isso é para quem tem complexo de culpa. Eu não. Eu sou lindo, sou maravilhoso. Então o que que acontece? Deus me mandou o câncer porque eu sou especial, pô. Vocês estão entendendo a psicologia das pessoas, né, com questões psicológicas, como que elas se engancham na espiritualidade e vão ensinando isso para os outros? Pessoal, esse vídeo dessa criança, milhares de comentários, as pessoas acreditando nessa baboseira, cara. A minha vontade de chegar para esse menino e falar: menino, olha só, é o seguinte, vamos sentar aqui, vamos fazer uma investigação do inconsciente. Vamos ver o que tem nessa mente aí, para você entender, porque desde criança, já infantil, você desenvolveu isso. Ao invés dos pais, tipo assim, pô, já criança desenvolveu câncer, pô, vamos aproveitar e já vamos, sabe, para a próxima encarnação que seja. Já vamos trazer informação para essa criança verdadeira, para na próxima não ficar pior. Vai ir piorando. Não. Além de um filho narcísico, tem os pais narcísicos também. Meu filho é especial porque teve câncer. Pô, olha a projeção narcísica dos próprios pais. Meu filho é especial. E aí o próprio pai começa a se ver especial porque o filho é especial, porque tem câncer. Vocês estão percebendo o nível de perturbação mental que é a parada desse planeta? Vou pegar o diabo, por exemplo, numa parte mais simbólica, representando os seres espirituais do contra, que eu chamo brinco dizendo que são do contra, eles existem. Os seres que vivem no plano espiritual, que são contra a evolução da humanidade, tem muito. Tem mais do que ser de luz nesse planeta. Por incrível que pareça. Tem muito, pra caramba. Agora, depende de como a pessoa se relaciona com essa imagem. Tem muita gente, eu já andei muito por esses lados espiritualistas da vida aí, e tem muita gente que justifica tudo o que acontece na vida como um ataque espiritual. Que pode até ser, que pode até ter também, mas se a pessoa não traz um senso de autorresponsabilidade junto a isso, ela tem uma relação disfuncional. Eu recebo ataques espirituais do lado do contra, pessoal, pra cacete. E se me atinge, opa, pera lá, tem uma porta aberta. Existem os ataques, existem as perturbações, mas se está me afetando, é porque o meu contexto vibratório entrou ali. Existe algo em mim que está ressoando com esses seres que deram permissão para eles entrarem e perturbarem a minha vida. Né? Tem aquela história de Chico Xavier. Chico Xavier uma vez estava andando na rua, eu já contei essa história aqui. E aí ele tropeçou, e aí ele foi de caroça no chão, assim. Aí ele quase se esborrifou no chão. E aí Chico Xavier ia levantando e ia xingar meio mundo, sabe? E quando Chico Xavier levantou, que ele ia começar a xingar, Emmanuel apareceu e falou: agradece, Chico. Agradece. Aí o Chico Xavier quer agradecer, mano. Você tá louco? Pô, o espírito aqui me empurrou. Isso acontece. Espírito empurra, tá? Tem alguns espíritos que têm a capacidade de materializar, plasmar energia para empurrar, tá?
para empurrar, para fazer tropeçar. Tem espíritos que têm essa capacidade, tanto das trevas quanto da luz, de duas. Uma vez eu tava num centro, eu tava conversando tava dentro de um centro conversando com era um centro acho que era um centro de Umbanda, de Candomblé, não lembro agora. Isso já tem um tempo já. E aí, eu tava conversando porque a mãe de santo desse centro era uma pessoa conhecida que eu precisava conversar algumas coisas com essa pessoa, inclusive. E eu tava conversando com ela, algumas coisas muito importantes. E ela começou, do nada, ela começou a falar sobre um protetor espiritual que eu tenho. Ela falou assim, mas Henrique, teu protetor espiritual, que não sei o quê. Quando ela começou a falar do meu protetor espiritual, o chuveiro começou a abrir do nada, sozinho. Chuveiro que ficava assim do lado da gente, do lado assim. Chuveiro abriu sozinho. Aí a gente se olhou, ela falou assim, ó, tá vendo? A gente foi falar dele, ele se manifestou. O cara abriu o chuveiro. Eles têm essa capacidade. Obviamente que eles não fazem isso de qualquer maneira, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas alguns seres têm essas capacidades. E aí, ou quando o Chico levantou, falando, querendo xingar, o Emmanuel falou assim: agradece, Chico. Agradece. O Chico, não vou agradecer. Que agradecer o quê? Os caras me empurraram. Tô pé da vida. Aí o Emmanuel falou assim: agradece, porque se você entrar na provocação, você vai abaixar a tua vibração e isso vai dar acesso a eles, ao seu campo. Porque nada mais é do que uma provocação. Eles te provocaram para você baixar o teu nível vibratório para eles poderem ter acesso ao teu campo. Por isso que eu estou falando para você agradecer. Por isso que Jesus falou, dê a outra face. Quando Jesus falou, dê a outra face, Jesus não estava falando, seja bocó e deixa todo mundo, sabe, te maltratar. Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando, dê a outra face de uma maneira simbólica para não cai na provocação. Não cai na provocação. Se a pessoa te xingou, dá a outra face. Se a pessoa te xingou, não devolve na mesma moeda, não dá outro tapa, porque só é uma provocação. Isso quer dizer que você tem que ficar levando bofetada de todo mundo? Não. Você quer parar a mão da pessoa quando ela for te dar uma bofetada? Para. Mas qual é a vibração que você está fazendo isso? Você está falando, você está fazendo isso para se proteger? Ou você está fazendo isso para agredir de volta? Jesus falou, dê a outra face, não cai na provocação. Não cai na provocação. A pessoa veio e te xingou, Deus te abençoe. Ah, mas aí que a pessoa me xingou, tu vai fazer o quê? Tu vai xingar de volta? Tu vai cair na provocação? Pode cair. Mas depois vai ficar reclamando que recebe ataque espiritual por aí. Cara, seres espirituais, pessoal, isso tem uns que são muito inteligentes. Nossa, eu já fiz cada libertação espiritual. Eu vou lançar um livro ano que vem, Salvando Vidas, que são algumas histórias minhas de libertações espirituais. Cara, tem uns seres que eles são muito inteligentes. Tem uns que provocam de uma maneira tão inteligente. Eles vão só cutucando, assim, eles vão só, sabe, abrindo caminho assim. Daqui a pouco tu vai ver, tu já tá discutindo com o ser e, sabe, tu nem percebeu. Imagina você fazer uma libertação espiritual que você, ao mesmo tempo que não pode, que você tira a autorização do ser de estar ali, mas sem fazer isso de uma maneira raivosa, por amor. Não é para qualquer um, né? Por que que os seres eles respeitavam tanto Jesus? Jesus chegava e falava, Jesus é um baita de um desobsessor, de um baita de um. Jesus é um baita de um exorcista, né? Jesus falava assim, sai. O espírito sai na hora. Por quê? Porque Jesus ele era um cara especial, assim. Não, porque ele era tanto amor que você não tinha outra opção, você respeitar. Agora, se Jesus chegasse e falar, sai porque eu tô mandando, você tá fazendo mal, você é horrível, você não vale nada. Jesus ia sair dali obsidiado. É uma crença limitante que as pessoas têm de que quanto mais elas espiritualizassem, mais chata fica a vida. E é exatamente o contrário. A gente tem uma visão muito limitada e muito deturpada de uma pessoa iluminada ser uma pessoa que não faz nada da vida.
É o contrário. A gente começa a ser muito mais ativo socialmente, inclusive. Porque Procura pelo só sendo iluminado desconforto. que a vida vira mil maravilhas, não. Pelo contrário. Não tem aquela frase do Uncle Ben para o Peter Parker? Quanto mais poderes, mais responsabilidade. As pessoas mandam várias perguntas lá na caixinha. Henrique, como nossa, eu recebo muito isso. Outro dia o rapaz perguntou, Henrique, se eu entrar no mente consciente, eu vou ter acesso aos planos espirituais superiores, não sei das quantas? Eu falei, não vou nem responder. Imagina, essa pessoa no mente consciente aqui querendo aprender. Obviamente, essa pessoa tem questões narcísicas. Porque ela quer entrar no mente consciente para ela se autoconhecer? Não. Para ela lidar com as suas questões? Não. Para ela se desenvolver para servir a humanidade? Não. Essa pessoa ela quer ter acesso aos planos superiores para o quê? Para fazer o quê com isso? Para fazer os outros comer cocô. A pessoa, quando ela começa a ter estados de samadhi mais profundos, ela se torna mais ativa socialmente. Isso não significa, quando eu digo ativa socialmente, não significa a pessoa vai ter 1 milhão de seguidores no Instagram, ela vai abrir um centro espírita. Quando eu digo ativa socialmente, é onde é o contexto social que ela está envolvida. Que às vezes vai ser só a família dela. Vai ser dois, três, quatro pessoas. Muitas pessoas, quando começam a atingir estados de samadhi cada vez mais profundos, inclusive elas tendem a se retirar da sociedade muito maçante e ir para cidades pequenas, fazer trabalhos pequenos, com menos pessoas, porque é muito desgastante, pessoal. É muito desgastante você estar consciente e em samadhi numa cidade grande, aonde a escuridão é muito intensa, porque você literalmente você vive um pária. Você é um ponto de luz luminoso numa treva imensa. Tu se torna algo. Tipo, vamos acabar com aquela pessoa ali. Então, essas pessoas acabam escolhendo sim se retirarem da sociedade e viverem mais próximos à natureza, tendo um trabalho menor. Hoje em dia, graças a Deus, tem internet. Então dá para fazer isso online. Graças a Deus. Mas antigamente não existia internet. Então imagina uma pessoa que vive estados de samadhi muito profundos, morando, sei lá, no coração de São Paulo. Muito complicado. O que dá, tipo assim, a pessoa vive na natureza e ela vem de vez em quando, fica um tempo e depois volta. Porque é muito complicado, é muito difícil, espiritualmente, emocionalmente, para uma pessoa com tanta sensibilidade, viver recebendo projeções de perturbações e de seres e escuridão e ficar no meio disso tudo por muito tempo. É muito desgastante. Então, essas pessoas, sim, acabam escolhendo viver mais de uma maneira mais reclusa, vindo, aí faz o trabalho, volta, aí vem, faz o trabalho, volta. Hoje em dia, graças a Deus, tem internet, então a pessoa não precisa nem mais, tipo, fazer esses deslocamentos todos. Faz, mas nem tanto. A maioria das pessoas iluminadas desse planeta, elas não são famosas. Pelo contrário, você tem que ter merecimento para ter chegado até elas. Essas pessoas não se mostram socialmente, porque elas sabem que elas vão receber projeções pra caramba. Então, muitas dessas pessoas, inclusive, elas fazem um trabalho, mas depois elas vão se retirando. Não ficam muito tempo porque é muito desgastante. Não dá para salvar o mundo inteiro, sabe? Dá para a gente pegar aquelas pessoas que já estão assim na beira, sabe? É por isso que de vez em quando vem Buda, vem o Jesus, vem os iluminados ao outro, Babbage, que eles vão pegando aquelas pessoas que já estão maduras espiritualmente o suficiente para entender o que eles estão falando e ajudar a quebrar a roda de samsara de algumas milhares de pessoas, mas não todo mundo. Para você ver, enquanto Jesus estava na periferia de Roma, estava tranquilo. Numa casinha aqui, numa casa ali, cura aquilo outro. Jesus pisou em Roma. No dia seguinte, ele foi para a cruz.
Foi Jesus chegar em São Paulo, mano, tal. Quando Jesus chegou no centro do poder, aí tava a tasca ali cruz nele. Pra você ter uma noção, no dia seguinte, mano. As religiões, elas deveriam ensinar como você entrar em Samadhi, né? O objetivo das religiões deveria ser esse. Que não é o que as religiões, de uma maneira geral, ensinam hoje em dia. Sim, com certeza. E continua propagando, né? Então, mas o vídeo do menininho lá do câncer, pessoas, as Uhum. igrejas vivem falando isso. Que o sofrimento é o quê? O sofrimento é um benefício de Deus. Que você tem que sustentar os seus sofrimentos, porque é o que Deus quer de você. E Deus deve estar tipo assim, gente, eu não quero isso não. É só vocês que estão criando isso, cara. Para de colocar a culpa em mim, sabe? Agora, a primeira pergunta que você perguntou da vida de Jesus. É muito difícil a gente conseguir falar sobre a vida de Jesus porque você tem muitos poucos registros históricos de Jesus. Você tem muitos poucos registros históricos. É muito complicado falar sobre a vida dele, sobre Jesus histórico. Não tem como. Qualquer um que fale sobre a vida histórica de Jesus, ou a pessoa teve acesso a esses conteúdos, ou a pessoa está mentindo, porque não tem, sabe? Não se tem muito registro histórico da vida dele. Os poucos registros que se tem é muito controverso, tá? Por exemplo, tem um jornalista investigativo chamado Tony Bushby, australiano. Ele fala, por exemplo, nos livros dele, que não tem em português, só tem livro em inglês. Eu queria muito comprar o livro dele, mas os livros dele aqui no Brasil só tem em inglês e custam R$ 700. Você dá uma noção? Ele fala num livro dele chamado The Christ Scandal, que Jesus ele tinha um irmão gêmeo chamado Dídimo Judas, para o português foi traduzido como Thomas. Era Dídimo, Judas. O Jesus tinha um irmão gêmeo. E existem registros da época, depois que, porque Jesus não morreu na cruz, Jesus foi crucificado, mas ele não desencarnou na cruz. Ele foi retirado da cruz antes de morrer. E existem, inclusive, registros históricos que falam sobre isso, inclusive, tá? E quando Jesus ele não desencarnou na cruz e ele foi levado para longe da região, ele foi mais para o Oriente Médio, existem registros persas da época que contam que já tinha um homem que era idêntico a Jesus, mas que não era Jesus, que pregava em nome de Jesus. Existem registros que falam sobre isso. Então, é muito complicado, sabe, falar da vida de Jesus quando existe tanta desinformação quanto a isso, sabe? Existem também registros que falam que Jesus era casado com Maria Madalena, que eles tiveram filhos. Existem registros históricos, inclusive na própria Bíblia, de que Jesus ele não era filho único. Maria teve irmãos e irmãs, que Maria engravidou de outras, né? Ou- Então, assim, é muito complicado falar. O que dá para a gente pegar é tipo algumas falas aqui e ali de Jesus que são atribuídas a ele, na verdade, que a gente não pode falar que é dele, porque Jesus, propriamente dito, não escreveu nenhum livro. Jesus nunca escreveu nada. O que a Bíblia, na verdade, são interpolações de falas isoladas de Jesus. Tipo, Jesus falava, aí uma pessoa contava para outra, que contava para outra, que contava para outra, que contava para outra, e alguns séculos, sei lá, um século depois, 2 séculos depois que Jesus foi crucificado, é que começaram a aparecer os primeiros registros de falas de Jesus. Ou seja, era o telefone sem fio, do telefone sem fio, do telefone sem fio, do telefone sem fio, do telefone sem fio, que foi escrito. Quem escreveu a Bíblia não foram os discípulos de Jesus. O Evangelho de Lucas não foi escrito por Lucas. O Evangelho de Mateus não foi escrito por Evangelho de Mateus. Por escrito por Mateus. Nenhum evangelho foi escrito por um discípulo de Jesus. Nenhum. Esse nome de Lucas, de Mateus, sei lá, José, etc., foram dados por uma facção, uma escola católica cristã da época, chamada de proto-ortodoxos. Quando Jesus desencarnou, surgiram 24 a 32 escolas cristãs. 24 a 32. Uma ganhou a guerra.
que foi uma escola chamada proto-ortodoxa. E eles não eram bonzinhos, inclusive. Quando Jesus foi crucificado e foi retirado de circulação, a escola que ficou mais responsável na época foi a escola de Pedro e Tiago, que foram dois discípulos. Quando foram surgindo outras escolas, essa escola proto-ortodoxa, ela venceu uma guerra, literalmente uma batalha contra essa escola, essas outras escolas que eram mais famosas. E uma das maneiras que eles utilizaram de vencer foi colocar esses escritos com as falas de Jesus atribuídas aos discípulos de Jesus. É para fazer as pessoas acreditarem. Tipo, como fazer a pessoa acreditar que isso aqui tem alguma relevância ou é verdade? Vamos dizer que foram os discípulos de Jesus que escreveram. Vamos contar uma história como se fossem os discípulos de Jesus, mas não foram os discípulos de Jesus. As primeiras Bíblias, os primeiros relatos, os primeiros escritos foram escritos mais de um século depois da crucificação. Alguém simplesmente foi pegando, foi coletando histórias que Jesus contava e atribuiu como se tivesse sido os discípulos. Entende? Mas, na verdade, tudo é uma interpolação. Nada que está escrito na Bíblia foi dito da boca de Jesus. São telefones sem fios. Tanto que no Dhammapada e nos outros registros da vida de Buda, que foram escritos pelo primo de Buda, esqueci o nome dele agora. Está na ponta da língua o nome do primo de Buda, que escreveu muitos dos livros que hoje são sagrados no budismo. Ele começa o livro falando: isso aqui não foi o que Buda disse. Isso aqui foi o que eu ouvi e entendi da boca de Buda. Ele escreve isso no livro, no início dos livros. Ele não quis utilizar, manipular as pessoas para acreditar em Buda. Ananda, boa, gratidão. Foi Ananda. Ananda, primo de Jesus, que andou com Jesus a vida de Buda toda, ele fala isso nos livros. Isso aqui não foi Buda que disse, isso aqui foi o que eu ouvi. Tá? E pode sofrer alterações. Então é muito difícil falar sobre a vida de Buda, assim, da vida de Jesus nesse sentido. Quanto mais você desejar o Samadhi, mais longe você fica dele. Porque o próprio desejo é uma flutuação da mente. Quanto mais você desejar pelo Samadhi, mais longe você fica dele. O Samadhi, o Nirvana, não está no desejo por ele. Está no soltar daquilo que impede o Samadhi. Porque o Samadhi, pessoal, é um estado natural do ser humano. A palavra Nirvana, você sabe o que significa a tradução da palavra Nirvana? É muito bonita. O apagar das velas. A palavra Nirvana significa quando você sopra a vela, que é quando você acaba com todos os desejos que você tem. Você não quer nada. Você solta tudo. Quando você solta tudo, o Nirvana acontece. O Nirvana, o Samadhi, não acontece se você senta desejando ele. É quando você senta desejando querendo nada. É quando você solta tudo. Você não tem desejo pelo Samadhi, você não tem desejo de ser mulher, você não tem desejo de sucesso, você não tem desejo de nada. Você simplesmente senta e solta tudo. Eu não quero nada. E aí, pum, o Samadhi acontece, naturalmente. Isso que eu estou dizendo, pessoal. Eu sei que parece ser complexo no momento, mas é um exercício, mas é que depois, e a pessoa que vive em Samadhi, ela não tem desejos, não são os desejos de uma pessoa que vive em Samadhi, não são desejos egóicos. São desejos divinos, são vontades divinas através do ego daquela pessoa. Não é que a pessoa vai viver sem desejo, vai viver o que? Vai viver o que? Uma ameba? Não. Mas a pessoa vive como um instrumento divino e não como um instrumento do ego. O ego se rende à vontade de Deus. Então a pessoa quer o que Deus quer através dela. E às vezes Deus vai querer transar, vai querer fazer, vai querer transar, qual o problema? Deus não tem essas neuroses não, cara. Vai querer transar, Deus vai querer transar. Deus vai querer comer arroz com feijão? Vai querer comer arroz com feijão. Deus vai querer dançar, sei lá, brincar? Vai querer brincar, vai querer dançar, vai querer ouvir a música? Vai. Agora, Deus vai querer ouvir um funk dizendo pega a pepeca, bate no chão e sobe a pepeca e joga na parede e bunda pra cá e pinto pra lá? Não vai, provavelmente, né?
Porque isso degrada. A vontade de Deus sempre são coisas que elevam. Eu até hoje nunca li nenhum iluminado falando assim, nossa, hoje Deus deu a vontade de ir no baile funk, taca pinto pra lá e pereca pra cá. Nunca vi isso na minha vida. Nunca li. E de todas as vezes, eu posso ter alguma pouca autoridade para falar um pouco sobre Samadhi. Nunca senti em Samadhi vontade de pepeca no chão, joga na parede, taca ali pinto para lá e pinto para cá. E sabe? Taca, sabe? Nunca tive essa vontade. Geralmente eu tava vindo de ouvir uns mantras, às vezes até uns hip hop, sabe, dançar, umas músicas animadas, uns 80 animados, tudo mais, mas nossa, que samadhi maravilhoso! Uhul, traz aí o baseado, vamos encher a cara. Também nunca tive isso. Iluminação espiritual, pessoal, não é uma coisa que acontece do nada, vem uma força, uma pomba branca, sabe? Ah, um toque divino. É o próprio ego que se entrega. Iluminação, o ego se entrega. O ego amadurece o suficiente para ele entender que existe algo superior a mim mesmo. Ele se entrega de boa vontade. Eu não tenho mais desejos individuais. Eu desejo que a divindade haja através por mim. Eu me entrego, o próprio ego se entrega. Isso é samadhi. Eu vou sentar aqui, vou fechar os olhos e eu não quero nada. Eu quero aquilo que Deus quer através de mim. Não quero mais nada, não quero nada. Não quero isso, não quero aquilo, não quero carrão, não quero apartamento, não quero nada, nada. Eu só quero sentar e ficar em comunhão com a divindade. E aí vocês vão perceber que o samadhi é o estado natural da mente humana. O samadhi é o estado natural. O que existe, na verdade, são flutuações na mente que impedem a gente já viver nessa natureza. A gente não alcança a iluminação. A gente simplesmente purifica o que está impedindo a gente de viver em samadhi. As nossas ignorâncias. As religiões, de uma maneira geral, os espiritualistas, de uma maneira geral, trazem essa noção de que a gente precisa fazer coisas para a gente se iluminar. É o contrário, a gente precisa, na verdade, se purificar das coisas que estão impedindo isso de acontecer. É o caminho inverso, sabe? É o caminho inverso. A gente não precisa ir em direção à iluminação, a gente simplesmente precisa jogar fora o peso. Joga fora o peso. Joga fora a ignorância. Deixa aí. Buda se iluminou quando ele desistiu de se iluminar. Olha que engraçado. Buda se iluminou quando ele desistiu de se iluminar. Não, não quero mais isso também. Aí ele, bom, quando Buda não quero mais, quando Buda abandonou o último esforço dele para a iluminação, ele se iluminou. A aula hoje, cara, como é que vocês estão? Fala para mim. Vocês estão bem? Como é que tá a cabeça de vocês? Sério, fala para mim. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Sério, não, de verdade. Falem para mim de coração, assim. Henrique, entendi. Gratidão. Henrique, entendi nada. Tô viajando. Ai, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Ai, gente, não. Então quer dizer então que eu não posso desejar mais. Ai, meu Deus, e agora se eu não desejar, eu vou ser o quê? Aí o ego começa, né? O ego começa na dissonância cognitiva. Ah, então se eu não posso desejar, eu não posso. Então o que que eu faço agora? Ah, não posso querer nada, ah, não posso fazer nada. Ah, então quer dizer que eu não posso mais ter minha Ferrari, sabe? Mano, vou terminar com meu namorado. Ah, vou falar para aquele songo lá que eu não quero mais ele, não, porque o Henrique falou, sabe? O Henrique falou que tudo aqui é uma ilusão, e aí eu não posso namorar. Aí vai chegar lá, ai, amor, vamos. Aí chega em casa agora, acabou de sair da aula, aí vem o amorzinho, vai falar assim: amor, vamos aqui na cama, né, fazer um rally rola. Não! Não, porque eu não posso desejar isso. Falando nisso, inclusive, não quero mais namorar com você, porque agora eu sou uma pessoa que não faço mais pimba-pimba. Não tem mais perereca pra cá, não tem mais nada disso. E agora, a partir de agora, nós vamos nos alimentar de luz.
Ai, gente, me divirto. Mas é sério, eu tô brincando com isso, mas tem gente que o tico e teco não bate, não. Depois de uma aula dessa, quando eu subir a aula na Hotmart, eu vou colocar assim: assista por último. Não, não assista de primeira, não vai entender nada. Ó, pré-requisito: 1 ano de meditação para assistir essa aula. Pré-requisito, assim, você não vai entender nada. Não, brincadeira, brincadeiras à parte, pessoal. Vocês estão bem? Eu vou dar uma lida aqui no chat, só para ver se vocês estão bem mesmo, tá? Exatamente isso. Parece que tudo que eu faço é errado. Certo e errado. Unificação ou não unificação, ponto. Fazer sexo unificado, pessoal, é uma das melhores experiências que existe. Fazer sexo em samadhi, cara, é maravilhoso. Não fazer sexo em samadhi, você vai ter um prazer imediato. Só que quando a gente está em samadhi, é um prazer duradouro. Tudo é prazeroso. Tudo é bem-aventurança. Cheirar uma flor é uma bem-aventurança. Fazer sexo, comer, qualquer coisa, né? Então, o errado nesse caso não é a coisa, é o estado de consciência que você faz. Tudo aquilo que você faz não estando unificado à pura consciência, você está criando karma na sua vida. Karma no sentido não de punição, karma no sentido de você vai se tornar refém daquilo que você está fazendo. Tudo aquilo que a gente faz unificado à consciência também gera karma, só que karmas positivos ao invés de negativos. Tá? Então, o certo e errado é: eu estou fazendo a vontade de Deus ou eu estou fazendo a vontade que não é de Deus? Isso é o certo e errado. Não é a coisa, esqueçam a coisa. Se percebam se vocês estão conscientes fazendo a coisa ou inconscientes fazendo a coisa.